o tema dessa série que a gente está fazendo aqui, né, é A Paz de Sião. Mas o título de hoje é mais um apelo. Haja paz para Sião. Porque esse é o desejo de Deus. Ele disse, orai pela paz de Jerusalém. Esse é o desejo de Deus para o seu povo. Quando aconteceu a destruição da Jerusalém literal, lá no primeiro século, aquilo não aconteceu sem que Deus desse muitos avisos ao povo de diferentes formas. Vários sinais aconteciam naquela época. Os sacerdotes ouviam gritos de mulheres, sons de carros, de cavalos, sinais apareciam no céu. Então, Deus estava gritando aos ouvidos do povo para ver se eles acordavam. Mas, infelizmente, nem todos acordaram. E, de fato, a profecia diz que todas as virgens dormiram, mas nem todas vão acordar. Pelo menos não preparadas. Então, que no dia de hoje nós possamos estar juntando azeite. Porque essa vai ser a diferença. E nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. Nós vamos começar vendo um pouco sobre o santuário, os compartimentos e os móveis. Eu vou abrir uma imagem aqui para poder mostrar para a gente. Aqui, a marcopia foi no pé, mas eu passei gelo, porque... Então, eu acredito que os irmãos já estão acostumados com a organização do santuário. A gente tinha aqui uma entrada, que tinha uma cerca, um muro, uma divisão aqui ao redor. Essa entrada aqui ficava para o leste, essa parte de cima aqui para o norte, essa de baixo para o sul, obviamente, e aqui o oeste. Então, a entrada do templo dava para o oriente aqui, né? Lá para seria a Ásia para a gente, né? Olhando do mapa ali. Aí tinha o pátio, que é essa área aqui, onde tinha o altar de bronze, aí tinha a pia, aí lá dentro, tem essa imagem aqui, lá dentro do que é, né? Tinha o véu na entrada, onde tinha o candelabro, a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso, aí tinha um outro véu que dava acesso ali ao Santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, a vara de Arão floresceu e um pote com maná. E era ali, no lugar santíssimo, né, onde se manifestava a Shekinah, a presença visível de Deus. E muitas vezes todo o templo enchia de fumaça, né, para a glória de Deus. Nós sabemos que diariamente o sacerdote oficiava aqui no pátio e ia até o santo. Mas somente no dia da expiação é que o sumo sacerdote acessava aqui o lugar santíssimo. Ok. Agora, vamos dar um... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para poder focar mais nessa parte aqui. Vamos dar uma analisada nessa parte aqui. A gente tinha, então, 3 compartimentos. O pátio, o santo e o santíssimo. A Bíblia diz que o caminho do Senhor está no santuário. Eu não separei esse verso, mas eu acredito que os irmãos já conhecem, já estão familiarizados com o assunto do santuário, essas coisas. Então, por conta do nosso tempo, eu vou mais ressaltar algumas reflexões que podemos, algumas lições que podemos tirar dessas escrituras do santuário. Bom, como a porta ficava aqui, nessa parte, seguindo daqui e entrando, chegando até o final, a gente tem uma sequência das coisas que a gente vai se deparar. Assim que a gente entrar aqui, a primeira coisa que a gente vê vai ser um altar. Significa que no plano da redenção, se aplicando
a nós como indivíduos, a primeira coisa que precisamos fazer é depor a nossa vida aos pés do Senhor no altar. Uma entrega completa, o que a gente chama de conversão. Depois que isso acontece, tem aqui, né, a pia com a água, que representa o batismo, ou o sepultamento e a ressurreição para uma nova vida. Uma vez que você se entrega completamente nas mãos de Cristo, eis que todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele velho homem morreu, e agora nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E só depois que isso acontece é que podemos entrar ali no compartimento chamado santo. Ou seja, é somente depois desse processo é que começa a real santificação. Santo, santificação. Então, para a gente entrar aqui, tinha um véu de uma porta. A gente já vai ver o que significa nessa reflexão que a gente está fazendo, né? Esse véu. É uma etapa do ministério do Espírito Santo. Aqui tem um outro véu, que representa uma outra etapa do ministério do Espírito Santo. Então, aqui, o que nós encontramos, esse ponto 3 aqui, né, é o candelabro. Vocês podem ver aqui. Aqui, tá vendo? O candelabro. O candelabro servia para iluminar ali o compartimento, né? Ele tinha 7 lâmpadas e tal, e ele iluminava. Aqui tinha os pães da preposição e o altar de incenso. Significando que, na santificação, o que acontece é que a vereda do justo vai brilhando mais e mais. Ou seja, aqui a gente vai recebendo cada vez mais luz, cada vez mais luz. John, então a gente não tem luz antes disso aqui? Verdadeira luz não. Por quê? Porque o homem carnal não pode compreender as coisas de Deus. Porque eles parecem loucura. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E quando que isso acontece? Só depois que você entrega a sua vida a Jesus, você morre para a velha vida, renasce em Cristo. E aí você começa... Lembra que você passa pelo véu? Vamos dar uma olhada nessa questão do Espírito Santo. Então, etapas da obra. Jesus, lá em João 14, 16 e 17, ele disse o seguinte, falando ali sobre o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Prestem atenção nessa parte aqui. Porque habita convosco e estará em vós. Então, perceberam a diferença? Uma coisa é o Espírito Santo estar conosco, entre nós. Outra coisa é o Espírito Santo estar em nós. Enquanto, antes da gente entrar aqui nesse pátio, a etapa do ministério do Espírito Santo é qual? Entre nós. Batendo a porta do coração, apelando, né, aos nossos ouvidos, para que a gente se arrependa do pecado. Ele está convencendo, olha, não é esse o plano de Deus para você. Aquela vozinha incomodando, essa etapa. Estamos nessa etapa do ministério do Espírito Santo para a gente estar aqui fora do pátio. O Espírito Santo fica apelando ao nosso coração para que a gente vá até o pátio e tenha acesso à salvação tão grandiosamente provida para nós. Aí, uma vez que a gente dá ouvidos, né, ao que o Espírito diz às igrejas, aí a gente vem aqui. E quando a gente abre a porta do nosso coração, é quando a gente está se entregando completamente nas mãos de Deus. Aquela velha vida passa. Então, o nosso coração, a porta do nosso coração aberto, ele entra para trabalhar em nós. E aí sim, ele conduz a toda a verdade. Aí já não somos mais carnais, somos espirituais. E sendo espirituais, vamos discernindo cada vez mais. Porque vai brilhar a vereda do justo, ou seja, daquele que foi justificado, daquele que passou pelo pátio,
A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. O que seria o dia perfeito? Seria o que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é a nossa norma. Cristo é o nosso padrão. Cristo é o normal. Então, o Espírito Santo vai nos revelando, nos guiando a toda a verdade, e assim vai acontecendo a nossa santificação, até que chegamos a esta estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Significa que, chegando à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, a gente não tenha mais possibilidade de crescimento? De forma alguma. Porque durante a eternidade toda, a gente vai estar crescendo, aprendendo cada vez mais, nosso caráter sendo cada vez mais puro, cada vez mais santo, e nós vamos amar cada vez mais a Deus, cada vez mais o próximo. Mas Deus estabeleceu um mínimo para a humanidade, um padrão. Ó, é pelo menos isso daqui, tá? Que é a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Jesus é a norma. Então, quando nós atingimos essa estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, é como se nós passássemos para o outro compartimento. Porque esse compartimento representa a justificação. Esse compartimento representa a santificação. E esse compartimento aqui, o Santíssimo, representa a glorificação. Porque ali se manifestava a glória visível de Deus. A glória de Deus é o seu caráter. E quando o caráter de Deus se é impresso no seu povo, aí sim, esses seres são seres que glorificam a Deus, porque tem a imagem do seu caráter estampado neles. Agora, vamos analisar mais algumas coisas. Em Gênesis 3, verso 15, é dito assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pergunta: o que é essa inimizade entre a serpente, né, e a mulher? Note, depois do pecado, a tendência seria a gente dar ouvidos cada vez mais às sugestões de Satanás, de modo que, sendo ele um terrível manipulador, virtualmente seria como se a nossa liberdade de escolha estivesse anulada ou eclipsada. Porque já viu aquelas histórias de pessoas psicopatas, manipuladores, que têm uma lábia tão grande que induz as pessoas a fazerem coisas que, se elas soubessem o que de fato estão fazendo, não escolheriam fazer? Eu imagino que os irmãos já devam ter ouvido histórias desse tipo. E assim como os homens mais bondosos, digamos assim, que nós vimos na Terra, não são mais do que pálidos reflexos de Cristo, os maiores psicopatas, as pessoas mais terríveis que já pisaram nesse mundo, não são pálidos reflexos do caráter de Satanás. Então, o poder de persuasão de Satanás é tão grande que Ellen White chega a dizer, eu não separei essa citação, mas ela chega a dizer que ninguém, senão o próprio Deus, consegue sustentar uma argumentação, um debate com Satanás. Tão terrível que é o poder de engano dele. Inclusive, é por isso que quando Jesus foi lá no deserto para ser tentado, como homem, assim como nós somos tentados, não usando em seu proveito, em seu benefício, nenhum poder que não lhe seja abundantemente facultado, como que Jesus fez para resistir à tentação? Ele não usava as próprias palavras. Ele usava, está escrito. Ou seja, ele usava sempre a palavra de Deus. Ele usava sempre os argumentos de Deus. Porque ele sabia que enquanto ele usasse os argumentos de Deus, Satanás não teria o poder de persuadir ele, de hipnotizar ele, de induzir os pensamentos dele. Mas a partir do momento que ele confiasse nos próprios pensamentos humanos que ele poderia ter, ele iria cair. Então, naturalmente,
a natureza humana é favorável a ouvir os pensamentos e as sugestões de Satanás. Então, o que seria essa inimizade? Com certeza não seria uma inimizade natural, porque a nossa natureza humana caída é amiga de Satanás e não inimiga. Então, essa inimizade não sendo natural, só pode ser sobrenatural. E o que seria? Qual seria o elemento, coisa, que sobrenaturalmente se interpõe entre nós e Satanás, de modo que a obra dele a obra de Satanás é atrapalhada? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Não é à toa aqui. É o Espírito Santo, tá vendo? Entre ti e a mulher. Ou seja, é o Espírito Santo entre nós. Quer ver um texto que vai deixar isso mais claro? Deixa eu me abrir aqui. Gênesis 6. Isso daqui é quando a humanidade tinha se corrompido, né? Bastante, de modo que a melhor coisa que Deus poderia fazer pela humanidade era trazer um dilúvio. E aí, olha o que Deus disse. A partir do verso 3, ó. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, até o dilúvio, o Espírito Santo estava contendendo com o homem, ou seja, apelando ao coração, procurando convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que a humanidade estava fazendo? Ao invés dela dar ouvidos ao Espírito, ela estava dando ouvidos à carne e se tornando, ao invés de cada vez mais espiritual, cada vez mais carnal. Então é dito, porque ele também é carne. Ou seja, por conta da humanidade, está endurecendo o coração aos apelos do Espírito Santo. Ela estava fechando a porta da misericórdia de Deus para si mesma. Não é à toa que Deus estabeleceu um limite. Porém, os seus dias serão 120 anos. Limite um limite para a longanimidade de Deus. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então, o Espírito Santo, no nosso estado natural, que a gente nasce com o Espírito Santo trabalhando entre nós, apelando ao nosso coração. E, de fato, quando os discípulos estavam com Jesus, andando com Jesus, aprendendo de Jesus, inclusive sendo mandados para Jesus para poder ir pregar o evangelho para algumas localidades ali vizinhas e tal, né? Eles ainda não tinham se convertido. Porque o que Jesus disse? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas vós o conheceis. Ou seja, enquanto eles estavam com Jesus, andando com Jesus, aprendendo de Jesus, eles estavam conhecendo o Espírito Santo. Então, isso é o Espírito Santo. Porque o engano era tão grande que eles não discerniam nem o que era, nem quem era o Espírito Santo. Ou seja, o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Então, quando nós chegamos a Cristo para aprender dele, a primeira etapa é nós conhecermos o mistério do Espírito Santo. E aí, a gente se dá conta que ele habita conosco e nos damos conta que precisamos abrir a porta do coração para ele. Precisamos ter essa nova vida habitando em nós. Mas, mesmo quando Jesus morreu, de forma geral, os discípulos não haviam se convertido ainda. Eles pregavam e não haviam se convertido. Davam ouvidos às palavras de Jesus e ainda não haviam se convertido. Por quê? Como é que eu sei disso? A evidência da conversão é quando o Espírito Santo está em nós.
A evidência da conversão, a evidência de que a gente passou do pátio, que a gente está agora na santificação, é quando a gente passa por esse véu. Quando o Espírito Santo agora está em nós. Ou seja, quando a gente já morreu para a velha vida e nasceu para uma nova vida. Quando isso acontece, a gente não anda mais pela carne, a gente anda pelo Espírito. Ah, John, significa que, então, uma vez que a gente passa por esse processo de conversão, não tem como voltar atrás, tipo assim, uma vez salvo, salvo para sempre? Não, não é isso. Lembra do texto que a gente leu ontem? Filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos um intercessor que Pai. Então, no momento que a gente peca, o que está acontecendo? A gente está endurecendo a voz ao Espírito Santo, porque todos os caminhos de Deus são delícias e paz. Ou seja, Deus nunca vai conduzir a gente para pecar. O Espírito Santo nunca vai conduzir a gente para pecar. Então, só tem uma forma da gente pecar. Fechando os ouvidos para a direção de Deus e seguindo as nossas próprias ideias. Renunciando à direção de Deus. Assim como Lúcifer escolheu em dado momento da história renunciar à direção de Deus e seguir suas próprias ideias. Assim como Adão e Eva fizeram essa escolha. Então, no momento que a gente faz essa escolha, a gente volta para cá. Volta cá para fora do santuário. E é necessário a gente voltar de novo aqui. Entregar a nossa vida novamente. E começar o processo novamente. Ou seja, é uma perda de tempo. É uma perda de tempo porque enquanto a gente estivesse aqui, a gente estaria crescendo, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas aí a gente tem que voltar lá fora. E o discernimento que a gente tinha aqui se torna em confusão. E a gente tem que voltar, e quando a gente entrega a nossa vida de novo, ocorre todo aquele processo, aquelas coisas são trazidas à memória. Porque lembra que o Espírito Santo... não separei o texto aqui, mas quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele falou que o Espírito Santo faria eles lembrarem. Lembrei agora do texto. Ainda tem muito que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Tá? Ainda tem muito o que vos dizer. Ainda tem muito o que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Eu acho que não é esse texto, mas tem um texto, acho que os irmãos conhecem, em que Jesus fala que o Espírito Santo vos fará lembrar as palavras. Então, quando a gente entra aqui nessa etapa aqui, o Espírito Santo lembra a gente das palavras de Cristo e faz a gente perceber o real significado daquelas coisas. Ok. Então, qual seria, então, a diferença da passagem daqui do pátio para o primeiro compartimento e da passagem daqui do Santo para o Santíssimo, em termos de ministério do Espírito Santo? São as chuvas. Aqui, na entrada do Santo, acontece a chuva temporã. Na passagem do Santo para o Santíssimo, acontece a chuva serôdia. Então, a chuva temporã caía para fazer a semente do Evangelho germinar, crescer e dar os frutos. A chuva serôdia servia para amadurecer aquele fruto, de modo que ele poderia ser colhido. Então, quando na esfera de indivíduos nós vamos crescendo, brilhando mais e mais para ser perfeito, nós conseguimos receber a bênção e a porção do Espírito Santo que nos habilita a ratificar, a cristalizar aquele caráter santo em nós. Ou seja, a amadurecer aqueles frutos, a ratificar aquilo ali. Agora, se a chuva que serôdia caísse, por exemplo, lá no grão, antes que ele tivesse crescido e dado os frutos,
aquilo significaria, como que eu posso dizer, desperdício, porque o grão não iria crescer e amadurecer com a chuva serôdia. Essa era a função, o papel da chuva temporã. Então, isso na esfera de indivíduo. Na esfera de povo, na esfera de igreja, isso também acontece. Lembra que Deus, Jesus, né, veio e fundou um povo, uma nova dispensação. Tinha a nação judaica, só que a nação judaica tinha sido rebelde. Aquela dispensação precisou morrer e começar uma nova dispensação. Essa nova dispensação era nascida de Cristo. Cristo foi o fundador dela. E eles receberam o Espírito Santo na chuva temporã. E começou assim a santificação da igreja. Com o decorrer do tempo, ela veio recebendo mais e mais luz, mais e mais luz. E o objetivo de Deus é apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem ruga, mácula ou coisa alguma. Quando a igreja chegasse à medida de varão perfeita em Cristo Jesus, ela poderia receber a chuva serôdia e ter esse caráter puro e santo cristalizado que prepararia ela para ser provada no tempo de angústia. E assim, quando a provação dela fosse concluída, ele poderia vir aqui e recolher o precioso grão para colocar nos celeiros do céu. Então, na esfera de povo, aonde nós estamos? E aonde nós deveríamos estar? As profecias vão nos trazer luz sobre isso. As duas últimas igrejas da profecia são Filadélfia e Laodiceia. Então, vamos analisar um pouco. Né? Filadélfia, Apocalipse 3, 7 a 13, começa dizendo assim. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso é muito interessante. Porque olha os pontos que são ressaltados aqui. Existem muitos atributos de Cristo que poderiam ser mencionados aqui. Nem todos foram mencionados. Alguns foram escolhidos para ser mencionados. E a pergunta é, por que Deus escolheu exatamente esses atributos para mencionar aqui na carta a Filadélfia? Santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Santo me faz lembrar do compartimento santo do santuário. Santificação. Verdadeiro me faz lembrar do Espírito que conduz a toda a verdade. Ou seja, da vereda que vai brilhando mais e mais até seja perfeito. E o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, me faz lembrar de passagem por uma porta. Agora, se antes já está dizendo aspectos do santo e da verdade, me leva a concluir que já está em que compartimento? Compartimento do santo. Então, qual porta resta para ser aberta, fechada? A porta de acesso ao Santíssimo. Então, por isso, sou levado a concluir que o plano de Deus é que a igreja de Filadélfia fosse a igreja que passasse do santo para o Santíssimo. E concluir esse processo de refinamento e preparação da igreja para a eternidade. Mas o que mais Deus diz aqui? Isso é só o primeiro verso. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o povo que Deus deseja que transpasse essa porta para o Santíssimo não é um povo que tem muita força. De fato, essa passagem para o Santíssimo poderia ter acontecido no tempo da irmã White.
né? E a igreja não tinha muita força ali. E eu acredito que isso não vai mudar quando esse evento da passagem do Santo para o Santíssimo, na esfera de povo de Deus, quando isso acontecer, eu acredito que o povo de Deus vai estar nessa condição. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse é o ponto. O ponto não é a nossa força. O ponto não é a nossa capacidade. O ponto é guardar a palavra e não negar o nome de Cristo. Guardar a palavra. Por quê? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqueles que estão no processo de santificação, o diferencial deles não é que eles têm muita força. Porque Salmo 73, verso 26, acho que é o 26. Vou ver aqui rapidinho. Salmo 73. Diz que a minha carne e o meu coração desfalecem. Aqui, ó. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, a santificação não acontece pela vontade do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas de Deus. Não é da carne que vem a nossa força, não é da nossa natureza. Porque tanto a carne quanto o coração vai desfalecer. Mas Deus é a fortaleza do nosso coração e a nossa porção para sempre. Então, guardando a palavra do Senhor, nós estaremos com a força, com o poder de Deus, porque na palavra de Deus está o poder de Deus. E não negaste o meu nome. E qual que é o nome? O nome é Jesus, que significa o Senhor é salvação. Quando foi anunciado esse nome dele, e em Mateus 1, 21, dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Por quê? Qual é o propósito desse nome? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando você esconde a palavra no seu coração e tem fé no nome de Cristo, ou seja, você tem fé que Deus de fato se fez carne, que Deus de fato veio ao seu encontro e que Deus de fato tem poder para te salvar, quando você acredita nisso, você tem todos os ingredientes para a sua santificação. Você tem a palavra e você tem a fé. Por meio da fé na palavra, o poder chega até você e te habilita a cumprir assim a vontade de Deus. É isso que a gente precisa. Jesus disse ao paralítico: levante-se e ande. Ele não sentiu na carne dele alguma coisa diferente, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha fé no nome de Cristo e ele tinha a palavra de Cristo. Então, quando ele juntou a fé com a palavra de Cristo, houve o poder para a salvação. Agora, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, mas mentem. E os 144 mil são aqueles que não se acham engano na sua boca. Então, eles não têm como se enquadrar nos 144 mil. Eles são o joio que serão separados do trigo. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Eu não separo. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tem uma citação de Ellen White que é muito interessante. Eu acho que está em Primeiros Escritos. E onde ela fala que adoraram Deus. Não, então prostrados? Não, foi aos nossos pés. E... Sim.
Deixa eu ver aonde a gente pode começar aqui para tudo fazer sentido. Vamos nesse aqui. A partir desse parágrafo aqui. Temos tempo. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento do mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse, olha novamente, e olha um pouco mais para cima. Com isto, olhei mais para o alto, e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por detrás dele no começo do caminho, o qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. A vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E enquanto você permanece nessa luz, o que acontece é que você nem sequer tropeça, porque Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, olha o segredo aqui, ó. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles. Ou seja, Jesus não está longe de nós. A salvação não está longe de nós, está precisamente diante de nós. Acontece que muitas vezes, por acreditarmos não na palavra de Deus, mas nas palavras de Satanás, somos enganados e levados a pensar que a salvação está longe, sendo que a salvação está perto. Tão perto quanto a fé. De fato, a salvação para cada um de nós está a apenas uma fé de distância. Essa é a distância. Isso é o que separa cada um de nós da salvação. Cada um de nós do poder infinito. A fé. Precisamente diante dele, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Ou seja, enquanto a gente permanecer assim, um olhar fixo em Jesus, que está diante de nós, nos guiando para a cidade, a gente está seguro. Mas alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito. E de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento. E eles clamavam, aleluia! Outros, temerariamente, negavam a existência da luz atrás deles. Lembram da citação que a gente leu ontem? Que a mensagem do terceiro anjo não será compreendida, será chamada de falsa luz? As pessoas vão se dispor a resistir? É isso aqui. Negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas. Uma vez que por meio da fé nós recebemos a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, a partir do momento em que nós negligenciamos o exercício da fé, ela se enfraquece, de modo que a conexão pela qual flui a luz até nós vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais impotente, cada vez mais falha, até que nós somos deixados, uma vez persistindo nesse caminho, em densas trevas. De modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. E lembram daquela citação que a gente leu, do fim de 2.300 dias, que fala assim, ó, lembra que tinha dois grupos, um estava seguindo Jesus, clamou pelo Espírito Santo e receberam o Espírito Santo. Ó, neste sopro havia luz, poder, muito amor, gozo e paz, porque eles receberam ali o Espírito Santo verdadeiro. Mas um grupo, que era aquele grupo que negligenciou o exercício da fé, o que aconteceu com eles? Voltei-me para ver o grupo que ainda estava curvado perante o trono. Lembra que o primeiro grupo tinha seguido com Jesus lá para o Santíssimo. Eles estavam no Santo e foram para o Santíssimo. Mas os outros continuaram curvados ali no Santo. Voltei para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado.
Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados de novo e enganar os filhos de Deus. E tem um verso que diz: por Deus nos envia para Ó, e então será revelado o iníquo, ou seja, essa parte aqui, ó. Voltei-me para ver o grupo que estava encurvado, eles não sabiam que Jesus havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono procurando conduzir a obra de Deus. Seguinte. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará com o esplendor da sua vida. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Algum irmão lembra como que é aquele texto que fala que todos aqueles que virá o tempo em que todos aqueles que os perseguirem e tal, eles vão pensar que estão fazendo a obra de Deus? Eu não lembro exatamente as palavras. Então, por Deus, não sei se é assim. Vamos ver se aparece. Ah, aqui, ó. Irmãos, eu confesso que eu gosto muito desse site aqui e do aplicativo para celular desse site. Porque, de alguma forma, ele acha alguns versos assim, mesmo procurando errado. Então, eu indico para os irmãos. Me ajuda muito. Eu procuro algum verso assim, às vezes escrevo meio errado assim, e ele acha de alguma forma. Então, louvado seja Deus por essa ferramenta. E olha o que vai acontecer. Tenho fugido dessas coisas para que não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então, uma vez que eles negligenciaram, né, eram muito indiferentes para poder buscar aquela fé, aquela experiência com Cristo salvífica, real, eles não tiveram o amor da verdade para se salvarem, eles recebem a operação do erro para que creiam a mentira. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. E eles são enganados. Porque, ó, vinhos erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava uma influência malévola. Havia muita luz e poder, mas não suave amor, gozo e paz. Então, essa falsa inspiração do Espírito Santo, nessa falsa direção do Espírito Santo, vai ser lançada sobre essas pessoas negligentes e indiferentes, de modo que elas vão começar a fazer a obra de Satanás, perseguir o povo de Deus, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Então, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então, quando isso vai acontecer, eles vão cair, cadê? A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Agora, o que vai acontecer com essas pessoas que achavam que estavam fazendo a obra de Deus? Tipo, vocês é que são os apóstolos, vocês é que estão fazendo as coisas erradas. Nós é que somos o certo, nós que somos o verdadeiro povo de Deus, nós que somos o verdadeiro remanescente.
Vocês estão atrapalhando a obra de Deus. Nós estamos supostamente perseguindo vocês? Não, a gente está purificando a obra de Deus, purificando a causa de Deus. Mas o que vai acontecer com essa controvérsia? Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Isso aqui é o tempo de angústia, depois que a porta-graça já se fechou. Né? Depois, quando acaba, né, o tempo de angústia, é ouvida, né, essa voz do céu. A voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, porque eles são espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ao passo que os ímpios, aqueles que são carnais, não entendem, parece loucura. Julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Novo nome de Jesus? Interessante isso, né? Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram inermes ao chão. Eu não sei se essa palavra existe, não sei se serve de digitação, mas não seria inertes, não? Deixa eu ver aqui. Ah, existe essa palavra, inerme. Desprovido de meio de defesa, desarmado, indefeso, inofensivo. Interessante. Então, eles... Vamos aqui. Onde é que ele está? Aqui. Estendemos a mão em nome do Senhor e eles caíram inermes, ou seja, indefesos no chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós. E lavávamos os pés uns dos outros, e saudávamos os irmãos com o ósculo santo. E adoraram a nossos pés. Quem que adorou? Os ímpios da sinagoga de Satanás. Mas note, irmãos, não entendam mal. Isso daqui, eles não estão adorando a gente. Eles estão adorando a Deus aos nossos pés. Uma vez que a vontade de Deus e a glória de Deus foi manifestada através de nós, nós fomos um conduto para que Deus transmitisse o seu conhecimento para aquelas pessoas, de modo que elas reconheceram qual que era de fato a verdade. Por meio de nós, essa adoração chegará a Deus. Não que nós recebemos adoração, mas nós fomos o instrumento que Deus usou. Seremos, com a graça de Deus, né, assim espero, o instrumento que Deus vai utilizar para levar essas pessoas a terem essa postura de adoração. Então, elas estarão apenas aos nossos pés, mas a adoração estará sendo dada a Deus, não a nós, misericórdia. Agora, por que eu falei isso tudo? Porque aqui fica claro que aqueles que são da sinagoga de Satanás, adoram tal, esse texto aqui de Filadélfia está falando de quem? O texto de Filadélfia é um texto que se aplica à última geração. Ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, ou seja, o tempo de angústia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, é um pouco de juízo. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu
do meu Deus e também do meu novo nome. Lembra que são os 144 mil que estão selados, ó, os 144 mil estavam todos selados, perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Então, a carta a Filadélfia é uma carta para a última geração. E é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que aconteceu? Porque depois vem a carta a Laodiceia. Ó, logo depois, ó, tem o verso 13 aqui, o 14 vem a mensagem da igreja da Laodiceia. E aí, parece que não encaixa, né? Porque olha como que é descrito aqui, ó. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que aconteceu, irmão, foi o seguinte. Deus estava conduzindo o seu povo, desde a igreja apostólica aqui, na santificação e tal, até que chegou a igreja de Filadélfia. Quando era para o povo de Deus avançar para a última etapa do plano da redenção, no que ele estabeleceu na Terra, o que acontece? Satanás consegue, como que eu posso dizer, atuar de modo que a igreja de Laodiceia, que deveria estar aqui passando do santo para o santíssimo, ela volta lá para fora do pátio. Como é que eu sei disso? Lembra que a gente estudou ali as etapas do ministério do Espírito Santo? Que quando acontece a verdadeira conversão, a evidência disso é que o Espírito Santo está em nós, vivendo em nós, já não andamos pela carne, andamos pelo Espírito. Isso é um sinal, é uma evidência que a gente está aqui, pelos seus frutos conhecereis. E dando os frutos do Espírito, nós testificamos ao mundo e ao universo em que o Espírito habita em nós. Agora, olha como é descrito na Odisseia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Note, eis que estou à porta e bato. Quem está falando isso? Bom, quem direcionou a carta é isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, Jesus. Mas quem que é o representante de Cristo aqui na Terra, que de fato apela ao nosso coração? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está à porta batendo. Se ele está à porta batendo, é porque ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. E ele fala, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E o que tinha ali no compartimento santo? Comida. Então, para ele só conseguir cear antes, ou melhor, para ele só conseguir cear depois que entrar, é porque a gente não está aqui. A gente não está na santificação. Laodiceia não está, não é uma igreja que está sendo santificada. Não é. Por quê? A igreja que está sendo santificada é uma igreja que está andando pelo Espírito. E aqui, ó, é dito dela assim, ó. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. O que é um desgraçado? É alguém que não tem graça. É alguém que não está desfrutando da graça de Deus. Ou seja, ele não passou pelo pátio, porque é pelo pátio que nós temos acesso à graça. Lembra que a graça vem por meio do sangue de Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus? Ou seja, nós não passamos pelo pátio. Estamos desgraçados, sem graça. E miserável. E a gente viu ontem um pouco sobre o que é um homem miserável. Aqui em Romanos 7. Ó, como que é um homem miserável?
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando por ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, que diremos, pois? É a lei pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então, em Romanos 7, está descrevendo uma pessoa que ela é carnal, mas o Espírito Santo já convenceu ela do pecado. Convenceu ela de que a lei requer uma norma. Ou seja, o Espírito Santo já está trabalhando entre aquele indivíduo. Todavia, por conta dele ainda não ter entregado, não ter entregue completamente a sua vida no altar, diante de Deus, né, para Deus conduzir a sua vida, o Espírito Santo ainda não está nele. Então, ele não tem o poder espiritual que habilita ele a fazer a vontade de Deus conforme se revela na sua lei. Então, Romanos 7 é uma pessoa que, estando aqui no pátio, ou melhor, fora do pátio, ou antes de passar aqui pelo altar, né, recebeu aquele ministério do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele é aquele pobre em espírito, que a gente viu ontem em Mateus 5, né, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurança pobre em espírito. Ele é aquele pobre em espírito que reconhece que é pobre em espírito, ou seja, é aquele pobre em espírito que chora. Mas é o pobre em espírito que, chorando, ainda não foi consolado, porque ainda não recebeu o Espírito Santo em si. Então, cadê o texto? Aqui. Então, o que acontece? Uma pessoa, quando está nessa situação, chorando porque reconhece que é pobre em espírito, mas ainda não entregou o coração completamente a Deus, portanto, ainda não foi consolado, não tem o espírito, não tem o poder. O que acontece com a vida dessa pessoa? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, eu fui convencido do pecado. Eu concordo com a lei. De maneira que agora já não sou eu quem faço. Ou seja, não é a minha consciência que está deliberadamente escolhendo rebeldemente pecar. Não é isso. Mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar bem. Por que o querer está nele? Deus opera o querer e o efetuar. O querer vem através do convencimento que o Espírito Santo proporciona. O realizar vem através da habitação do Espírito Santo em nós. Cristo em vós, esperança da glória, o poder da nova vida. Então aqui é justamente aquele momento em que o Espírito Santo convenceu, mas ainda não houve entrega total. Então o Espírito Santo não está habitando. Era o que acontecia com Pedro. Lembra que Pedro tinha aquelas ondas de fé e parecia que, nossa, que pessoa consagrada, e depois caía e fazia umas coisas assim, tipo, o que você está fazendo? Né? Cortava a orelha lá do soldado e tal. Pedro estava aqui, nessa situação. E o que aconteceu? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, porque segundo o homem interior, tem prazer na lei, ou seja, aquela consciência nossa, né, que foi convencida do pecado. A gente consente. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E essa situação toda que a gente acabou de descrever, como é que a gente chama isso? Miserável homem que eu sou. É um homem miserável. E esta é justamente a condição de quem? De Laodiceia. Não sabes que és um desgraçado e miserável. E pobre.
Pobre. O que seria uma pessoa pobre? Ó, vamos ver esse verso aqui. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Isso aqui é Paulo falando sobre aquela controvérsia que acabou tendo na igreja primitiva, né? De começarem a surgir alguns partidos, assim, né? Ah, eu sou do time de fulano, eu sou do time de ciclano e tal. Aí ele estava fazendo um apelo. No meio desse apelo, ele falou algumas coisas bem interessantes. Ó, vamos observar. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Como assim tudo é vosso? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Pergunta: uma pessoa a quem é dita que tudo é dela, seja o mundo, a vida, a morte, presente, futuro, tudo, essa é uma pessoa pobre? Não, de forma alguma. Então, como pode? Como pode? Isso aqui se refere, obviamente, ao povo de Deus. Como pode Laodiceia ser descrita como um povo pobre? Muito simples. A humanidade, no seu estado natural, ela está numa condição em que o seu cabeça, ou seja, o primeiro Adão, sujeitou todas as coisas a Satanás quando escolheu obedecê-lo. Logo, ele está na miséria. Então, Laodiceia é descrita como um povo que está no espírito, está na carne, está na primeira criação, está tendo o primeiro Adão como seu cabeça. Ainda não entregou a vida completamente a Cristo e não tem o último Adão como seu cabeça. Porque o último Adão, Cristo, é aquele a quem foi dada todas as coisas. E ele compartilha todos os bens que ele recebeu do Pai com o seu povo, todas as dádivas. Portanto, aquele que está em Cristo possui todas as coisas. Não é pobre. Isso é mais uma forma que a profecia está tentando dizer para a gente que a gente não está em Cristo, que a nossa condição atual não é normal. Agora, o pior não é ser desgraçado, miserável e pobre. Eu acredito que o pior é ser cego. Por quê? Se a gente fosse miserável, desgraçado, miserável e pobre, mas não fosse cego, discernisse que somos assim, o que a gente ia fazer? A gente ia correr atrás. Não posso continuar pobre, não posso continuar miserável assim. Isso precisa mudar. Mas, sendo cego, você não acha que tem algum problema, você acha que está tudo bem. E é como se... Tem algumas pessoas que têm uma doença, eu não sei o nome dessa doença, mas eu sei que tem. Tem uma pessoa que tem uma doença que ela não sente dor. Ela corta, pode se cortar e tal, e não sente dor. Aí algumas pessoas podem pensar, nossa, que maravilha, né? Se machucar e não sentir dor. Não, não é uma maravilha. Por quê? Tem muitas pessoas que se cortam assim, andando e tal, e por conta de elas não sentirem dor, elas não tomam nenhuma atitude para resolver aquele problema. E muitas vezes elas podem se machucar feio e não saber. Outra ilustração que a gente pode considerar é: imagina que a pessoa está com uma doença que dá febre, que dá sintomas assim bem desagradáveis. Imediatamente ela vai perceber assim, nossa, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso ir ao médico, preciso tratar isso. Não. Mas um câncer silencioso, que você não tem a mínima ideia, e ele está lá, crescendo, crescendo, crescendo. Quando você menos espera, a pessoa morre. O câncer, muitas vezes, demora meses, anos, para poder matar a pessoa. Enquanto que tem doenças que dá febre, assim, que mata mais rápido até. Mas, muitas vezes, esse câncer é pior do que aquela doença que mata rápido. Por quê? Enquanto aquela doença que mata mais rápido dá evidências de que, eu sou uma doença, né? Cuidado aí. O câncer silencioso, não. Ele fica quietinho lá, enquanto está operando a sua morte sem você saber. Essa é a condição de Laodiceia.
A morte está sendo operada dentro dela, gradativamente, gradativamente. E ela não sabe. E o último ponto que é mencionado aqui é nu. Ou seja, não tem as vestes. Não tem as vestes da justiça de Cristo. Se não tem as vestes da justiça de Cristo, é porque ela não passou pela justificação. Não passou nem pelo pátio. Então, Filadélfia estava aqui, prestes a passar. Laodiceia veio cá para fora, nem pelo pátio passou. Então, houve um desvio de percurso. Então, a mensagem à Laodiceia é para preparar o povo para atravessar o lugar santíssimo. A mensagem de Filadélfia, desculpa, não sei o que eu falei, acho que eu falei Laodiceia, né? A mensagem de Filadélfia é para preparar o povo para atravessar. A mensagem de Laodiceia é para trazer o povo de volta ao estado de Filadélfia para que então ele possa atravessar. Por isso que aqueles textos lá que a gente leu do Espírito de Profecia, né? Aqui do fim dos 2.300 dias, e esse aqui da primeira visão de Ellen White, tá, dos 144 mil e tal, eram coisas que pegam o texto que se aplicava a Filadélfia, e de fato, no tempo de Ellen White, a igreja vigente profeticamente era a igreja de Laodiceia. Por isso que Jesus poderia ter voltado no tempo de Ellen White, mas não voltou. E por isso que ele pode voltar no nosso tempo, porque desde então houve um desvio de rota. O que precisa acontecer é um retorno. Agora, continuando, porque nosso tempo está bem avançado. Então, qual que é a solução? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Isso me fez lembrar de alguns textos. Quais textos? Provando-me ele, sairei como ouro. Provando-me ele, sairei como ouro. Jó, história de Jó. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. E está escrito lá em Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E lá na frente diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra de Deus é aquilo que possui o poder para mudar a condição da nossa realidade. Assim como o mundo estava em trevas, sem forma e vazio, pelo poder da palavra de Deus, uma vez recebida naquela criação, teve a sua situação mudada da mesma forma, nessa nova criação. Mas acontece que, na criação do nosso mundo, o que aconteceu é que as coisas que existiam ali, a quem a palavra de Deus era direcionada, eram coisas moralmente passivas. O que eu quero dizer com isso? Elas não tinham a liberdade para escolher se quereriam a palavra de Deus na vida, na existência deles, ou não. Eles não tinham. Deus falava, eles simplesmente eram passivos. Recebiam aquela palavra e a circunstância dele mudava. Na nossa condição de seres morais ativos, ou seja, que ativamente escolhem o que vai acontecer ou não moralmente na sua esfera, é necessário haver uma escolha. É por isso que Deus predestinou todo mundo para ser conforme a imagem do seu filho. Essa é a palavra dele, essa é a vontade dele. Por que isso não acontece em todas as vidas? Porque essa palavra está sendo direcionada a seres moralmente ativos. Eles moralmente, ativamente, vão escolher se querem receber essa palavra. Como que acontece esse recebimento? Por meio da fé. Então, por meio da fé, ou não, com a ausência de fé, né, está sendo decidido se a palavra de Deus está encontrando lugar na minha esfera de existência ou não. Então,
A partir do momento que nós temos fé na palavra de Deus, ou seja, que nós fazemos uso daqueles dois ingredientes, ali, ó, cadê? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, ou seja, fé na palavra de Deus, usufruindo desses dois ingredientes, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E um outro texto que eu lembrei também, sobre a questão do ouro, né? Ainda sendo filho, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que pareceu. Né? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E lembra que Jó falou aquelas coisas quando ele estava num momento de grande aflição, né? E angústia. Né? Jó 23 aqui, ó. Você conhece a história de Jó, né? E ele falou, porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele sairei como ouro. Então, como que a gente vai adquirir esse caráter puro como ouro? Né? Um caráter no qual o ouro, né, sendo provado, se torna puro. E como é que o ourives avalia, né, a pureza do ouro? Quando ele olha e vê ali o reflexo da sua imagem. E foi até o tema da lição, né, dessa semana. Então, como é que a gente tem acesso a esse caráter? Através da provação. Ainda que era filho, e ele foi o nosso exemplo, né? Aprendeu a obediência, ou seja, aprendeu a viver em conformidade de Deus, aprendeu o caráter, adquiriu um caráter fiel por aquilo que padeceu. Por isso que vai ser dito à igreja de Laodiceia o seguinte, mais para frente, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, a única forma da gente perder essa pobreza, perder a pobreza, assim, a única forma da gente ter essa pobreza, né, esse problema da pobreza resolvido com ouro, algo precioso. Porque é a única forma que a gente tem de ter esse caráter precioso, através de provações. Então, irmãos, não tenhamos medo das provações. Não tenhamos medo de Deus nos conduzir a circunstâncias em que a gente olha e pensa, meu pai, o que está acontecendo? Isso é tão situações desagradáveis, sabe? Situações que revelam nossos defeitos de caráter, situações caminhos que a gente provavelmente não escolheria num primeiro momento. Mas, se víssemos o fim desde o princípio, assim como Deus vê, nós com certeza escolheríamos, porque reconheceríamos que esse é o meio, é o método de nos salvar eternamente. Então, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Todas essas situações, muitas vezes desagradáveis, mostrando nossas fraquezas, não é para a gente ficar desesperado. Não. É para a gente se lembrar, nossa, se Deus está fazendo isso, se o Espírito Santo está me conduzindo a situações que revelam meus defeitos de caráter e tal, é porque ele está ansioso para remover esses defeitos de caráter. Então, eu não tenho que fugir dessas situações. Se eu estou sendo levado para uma situação desagradável, eu não tenho que fugir da situação desagradável que revela meu defeito de caráter. Se eu estou sendo levado a conviver com pessoas que evidenciam defeitos no meu caráter, defeitos no meu viver, eu não tenho que fugir da companhia dessas pessoas. Eu tenho que fugir para Cristo, para que Ele me conceda o poder de ser feito filho de Deus. Então, o que a gente precisa ser é zeloso e nos arrependermos do nosso pecado. Não devemos nos apegar ao pecado e fugir das situações, porque Cristo está nessas situações. Devemos nos apegar a esse Cordeiro, aonde quer que Ele nos leve, e abandonar o pecado. Então, aconselho que compres de mim ouro provado no fogo, ou seja, na aflição, na fornalha da aflição, para que te enriqueças. E roupas brancas, ou seja, as vestes da justiça de Cristo. Ou seja, passem pelo pátio. E vão ali para a santificação. Interessante que
No pátio, a pia, o altar era de bronze. A pia era de bronze. Mas lá no santo, os móveis já eram de ouro. Ou seja, justificação, roupas brancas, passar pelo pátio. Ouro provado no fogo. Santo, santificação. Para que te vistam. Ou seja, mas por que ia falar nessa ordem? Primeiro o ouro e depois a roupa branca. Porque o objetivo de Deus é que seu povo volte para o lugar santo. Olha, eu preciso que vocês tenham ouro. Vocês precisam... Mas, ok, como é que vocês vão ter esse ouro? Não tem como você entrar no santo sem passar pelo pátio. Então, vocês vão precisar das roupas brancas também. Deus parte da necessidade para a solução. Porque é isso que ele está apresentando agora. Ele apresentou a necessidade e agora ele está apresentando a solução. Falando nisso, a solução para a igreja de Laodiceia, ela vem na forma de conselho. Então, muitas pessoas argumentam que espírito de profecia é conselho, como se fosse algo opcional. É opcional. Da mesma forma que a salvação é opcional. Escolher hoje é quem servirei, você não é obrigado. Né? É uma escolha. E essa escolha vem, e esse apelo para a salvação vem na forma de conselho. A solução para a igreja de Laodiceia vem na forma de conselho. Então, rejeitar os conselhos de Deus é rejeitar a sua única chance de salvação. Então, os conselhos de Deus não são opcionais. Eles são opcionais porque você escolhe quem você quer servir. Tá? Você não é obrigado a ir para o céu. Mas não há outro caminho. Só há um caminho. Então, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Lembra que quando a gente começa a ver, a entender a situação, é quando o Espírito nos convence do pecado? E que o Espírito nos convence do pecado quando a gente está ali fora do pátio ainda? Então percebe que o texto vai falando ouro, lugar santo, roupas brancas, pátio, justificação, colírio para que vejas, lá fora. Então, ele aconselha que compre ouro provado no fogo e roupas brancas. Mas o colírio não é para ser comprado. Porque o colírio já foi dado. O Espírito Santo já é dado naturalmente para trabalhar entre nós. Lembra a inimizade entre a serpente e a mulher? Então, esse é o colírio. O discernimento espiritual, o discernimento que vem através do Espírito nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eis que estou à porta e bato. Já tendo castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo está ali, à porta do nosso coração. Mas ele quer estar em nós. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, quando abrimos a porta do coração, o Espírito Santo vai entrar, habitar ali e vai cear conosco. Ele vai nos fornecer o alimento espiritual, vai nos conduzir a toda a verdade. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como o povo do dilúvio fez. Como o povo de Sodoma e Gomorra fez. E essa igreja, e o povo de Deus hoje, não endureça o coração. Mas faça como o povo de Nínive fez, que tinha sua destruição sentenciada, prestes a ser cumprida. Mas se arrependeram, se humilharam diante de Deus. E Deus se arrependeu do que iria fazer, voltou atrás. Então, haja paz em Jerusalém. Haja paz em Jerusalém, haja paz em Sião. Nós não precisamos morrer. Por que morreríeis, ó casa de Israel? Então, nós não precisamos sofrer desse jeito. Haja paz em Sião. Agora, não adianta a gente, como igreja, ficar fazendo semana, 10 dias de oração pelo Espírito Santo. Pode fazer 10 dias, um mês, um ano. Enquanto nós, como povo, não nos humilharmos diante de Deus, reconhecermos a nossa verdadeira condição, que
Ainda que muitos de nós preguemos justificação pela fé, os frutos não testificam dessa justificação, porque a nossa vereda não está brilhando mais e mais nesse dia perfeito, mas está uma oscilação. Isso está sendo evidência de que nós não passamos nem pelo pátio. Estamos sendo o povo que estamos honrando a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Não adianta a gente fingir que está tudo bem, quando não está tudo bem. Não adianta a gente falar, nós estamos ricos e de nada temos falta, só falta algumas coisas da profecia ali acontecer. Não. Os eventos proféticos estão esperando o povo de Deus estar pronto. Apocalipse 7, a gente deu uma olhada ontem. Não são alguns eventos no mundo, com o Papa e isso e aquilo, que falta acontecer para o fim de fato acontecer, né? Chegar e tal. Não. Olha o que é escrito. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Toda a criação está gemendo, chorando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, não só aqueles que falam que é filho de Deus, ou que aqueles que fazem parte de um certo grupo. Assim como no Israel literal, não era filho de Abraão aquele que o era por nascimento, mas era aquele que fazia as obras que Abraão fazia. Então, filho de Deus não é aquele que fala que é filho de Deus ou que faz parte do povo que Deus escolheu para ser portador da sua verdade e levar a mensagem. Não, não é isso que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é viver como... é fazer as obras de Deus. Ser cristão não é falar que é cristão, é viver como Cristo vivia. Essa é a norma. Essa é a evidência de que somos filhos de Deus. E a criação está aguardando a manifestação desses filhos. A criação está aguardando que o povo de Deus volte a estar aqui, justamente diante do Santíssimo, para receber de fato a chuva serôdia. A chuva serôdia não vai cair, irmão, enquanto não tiver um povo preparado para receber essa chuva. E isso é misericórdia de Cristo. É Cristo falando, Pai, meu sangue, meu sangue. Porque a chuva serôdia, ela amadurece a planta que está semeada ali. Então, aquele que semeia na carne colhe corrupção. Aquele que semeia no espírito colhe vida eterna. Trigo e joio. Aquele que semeia no espírito colhe vida eterna. Trigo. Aquele que semeia na carne colhe corrupção. Quando a chuva serôdia caía, ela não caía, tipo, essas gotinhas vão cair aqui só no trigo, não vai cair nenhuma gota no joio. Não. Ela caía nos dois. Não é à toa que a profecia diz que, mas naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora, toda a carne, o que significa isso? Só o povo de Deus? Não. Todos aqueles que são carne, seres humanos. O Espírito Santo será derramado sobre todos os seres humanos. E esse Espírito Santo sendo derramado em todos os seres humanos vai amadurecer aquilo que eles são. Se eles são trigo, eles vão amadurecer como trigo. Se eles são joio, eles vão amadurecer como joio. Se eles são trigo e vão amadurecer como trigo, significa que eles vão estar cristalizando aquele caráter de Deus neles. Se eles são joio, eles vão estar cristalizando aquele caráter ímpio neles. Na cristalização do caráter, é impresso, então, um selo. Porque uma vez que é cristalizado, que é solidificado aquilo ali, já não há mais mudança. Então, quando os casos forem decididos dessa maneira, Cristo vai fazer a solene declaração. Quem é justo, siga sendo justo e tal. Ou seja, aquela declaração que diz que cada caso está decidido, porque os caráteres foram cristalizados. Logo, irmãos, se Deus derramar o Espírito Santo na condição que nós estamos agora, isso significaria a nossa perdição. Os irmãos compreendem isso? Compreendem que Deus está aguardando ansiosamente a manifestação de si mesmo em sua igreja? E que isso não é um evento lá no futuro? Isso deve ser uma realidade presente hoje. Vitória sobre o pecado não é algo para o futuro, lá para frente. Não, é algo para o presente. A vitória sobre o pecado deve acontecer hoje. Está escrito que o pecado não terá domínio sobre vós.
Por quê? Porque Cristo venceu o pecado. Se estamos em Cristo, Cristo tem o poder para nos guardar de tropeçar. Se estamos tropeçando, é porque Cristo não está em nós. E nós não estamos em Cristo. Porque qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não vive. Então, o apelo que eu deixo é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, se ouvidos a sua voz, não endureçais o nosso coração.